Então, boa tarde para todo mundo. Hoje a aula vai ser sobre conjuntos infinitos e enumeráveis. Provavelmente começando hoje e terminando na sexta. Basicamente, a definição de conjunto, primeiro conjunto infinito. Infinito. Basicamente, a definição é aquele que não é finito, né? Citar. Então, conjunto X é dito infinito se ele não é finito. Se Aí, automaticamente, um conjunto infinito ele já é não vazio, né? Porque dos conjuntos finitos, nós já sabemos que se ele for vazio, ele já é finito, né? Porque a definição de finito é vazio, ou se existe aquela objeção naquele IN, né? Então, X infinito, ele já é não vazio. Como posso assistir essa aula depois? Preciso revisar. Tem no YouTube, eu coloco todas as aulas no YouTube. Todas as aulas aqui, ó. Tá vendo? Aula 8 tem um vídeo e tem um PDF, né? Ou você pode ir no canal, porque lá no canal as aulas tá pública. Então você pode botar Valdinez no YouTube e você encontra os vídeos lá. Ou então você pode clicar aqui, ó, em vídeo e já vai para lá. Tá vendo? E é só assistir. Então todas as aulas eu coloquei lá. Pode, pode. Não tem problema não. De nada. Então vamos lá, né? Agora só nós dois, né, Henrique? Vamos lá. Então o conjunto ele é infinito, automaticamente ele é não vazio, né? E aí não tem tantos resultados assim de conjuntos infinitos, mas aliás, não tem tantos resultados, não. Prove só dizendo ou sobre só a infinitude dele. Mas a infinitude vai envolver outras situações, tá? Então, o primeiro resultado, teorema aqui, é o seguinte, né? Ele é infinito se um conjunto X é infinito, então existe uma função injetiva injetiva f dos naturais em x. Tá? Esse resultado a gente vai usar depois, daqui a pouco, né? Hoje ainda. Então, se um conjunto é infinito, eu consigo construir uma função injetiva dos naturais em x. E como é que se constrói essa função, né? E aí é o seguinte, ó. Como o x é infinito, ele é não vazio, né? Como o x é infinito, x é não vazio. E aí eu escolho um elemento lá, né? Tome
x1 pertencente a x, tá? E agora o truque é o seguinte, daí eu vou definir, primeira coisa, o conjunto x menos x1 é não vazio também. Por que que esse conjunto? Aliás, antes disso, né? Antes disso. Que eu quero associar Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, como é que eu quero construir uma função injetiva, né? Essa função. Vai pegar os elementos 1, 2, n, infinito, né? Então, tem que pegar, associar o 1 a um elemento do x, o 2 a um elemento do x, o n é um elemento do x. E como é que eu construo? Primeiro, eu pego um elemento qualquer, porque o x é não vazio, x1, aqui. E aí eu defino que o f de 1 vai ser o x1, tá? Defina f de 1 como sendo x1, ok? E aí agora o seguinte, daí, agora sim, primeira coisa, eu tenho que observar que o conjunto x menos isso aqui também é não vazio. Por que que esse conjunto não é vazio? Porque o x é infinito. Então, se ele for infinito, se eu tirar um elemento dele, ele continua tendo elementos lá. E aí agora eu escolho note que, e agora eu escolho um elemento nesse conjunto aqui. Então, escolha x2 nesse conjunto aqui. E aí eu vou definir o f de 2 igual a esse x2. Pois finito. Eu vou construir, se tirar o x1 também. Não, não, porque você vai ter que começar com algum ponto, né? Você vai ter que começar com algum ponto e vai ter que associar o 1 com algum ponto. Aqui eu botei x1 porque só por notação, poderia ser qualquer letra. Mas você. Então, é porque assim, se o f de um é igual a x1, Hum, se tirar o x1, o f de um vai ser igual a quê? aí você define outro ponto. Você sempre pode fazer isso porque o x é não vazio. Então você pode pegar qualquer um. Chama x. Aqui eu chamei x1, mas você não precisaria chamar x1. Pode chamar de A, por exemplo. Mas ela continuaria sendo injetiva se tirasse o x1. Continua, continua, mas você tem que definir o f de 1 como sendo outra coisa. Porque não pode ficar nenhum aqui sem ir, né? Você tem que Aham. associar todos os naturais a algum elemento de lá. Assim, né? Todos eles você tem que ligar com algum outro do x. Não pode sobrar ninguém aqui no domínio. Ok? Aqui eu chamei de x1, mas você, assim, como ele é não vazio, você pode pegar qualquer elemento do x. Esse elemento eu chamei de x1, só para ficar ordenado. Mas tu definiu o f de um igual a x1 antes de tirar o x1, né? Não, você pega o x1 primeiro, né? Como x é infinito, ele é não vazio, e aí existe 1. E aí você define o f de 1 como sendo x1. Então, aí depois tu tirou o x1. Isso, aí depois eu tirei o x1 agora. Aí tem que Tirei. definir o f de um sem outro ponto depois, né? Para continuar injetiva. Como é que é? Aí tem que depois daí definir o f de um como sendo outro ponto. Como sendo outra coisa. É.
E eu vou fazer sempre isso. Por que que eu estou tirando? Porque eu quero que ela seja injetiva. Isso vai garantir que cada um vai em um elemento específico e seja diferente. Ó, vou fazer aqui com o x2. Por exemplo, aí tá vendo, ó, eu tirei o x1, continua não vazio, esqueci aqui, pois é infinito. Aí eu escolho um elemento lá, como é x1, perdão, como é infinito, posso pegar qualquer um. Aí você define o x2 como sendo esse elemento. Aí, de novo, o que que eu faço? Agora eu pego o x menos os outros dois, também continua não vazio, porque ele é infinito, pelo mesmo argumento. Quando eu tiro 2, continua sendo. E aí eu escolho agora um x3 nesse conjunto. E eu defino o f de 3 como sendo esse x3. Ou seja, indutivamente, o que que eu estou... Indutivamente, defina f de n como xn, né? Defino f de n. Eu vou botar aqui. Onde o xn pertence a x menos o x1, xn menos 1. E essa função ela é injetiva. E esse conjunto aqui é sempre não vazio, porque isso aqui sempre é não vazio, porque o x é infinito. Então você vai tirando, 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 nunca vai acabar. E por que essa função é injetiva? F é injetiva por construção, né? Pois, por exemplo, se o m é diferente do n, então o quê? O que que ocorre? O f de m, ele vai, que é o x. Agora, aqui você tem que analisar dois casos, né? Quando um for maior e quando um menor. Então, analisaremos dois casos. Que os dois casos, basicamente, é um caso só. F é injetiva, pois, se tem-se aí, aqui. Por exemplo, se o m for menor que n, o que que ocorre? O f de m, ele é igual ao xm, que pertence por construção a x menos... Na verdade, eu vou fazer assim. O f de n, que é igual a xn, pertence a x menos x1, xn menos 1. E aí o seguinte, o f de m, ele é um desses aqui, ó. Então, como f de m pertence a esse conjunto aqui, porque como o m é menor, ele é um dos anteriores, tá? E aí, como o f de m está nesse conjunto, e o f de n, ele é o x menos ele, eles têm que ser diferentes. Isso aqui tem que ser diferente do f de n, tá? Porque um tá no... Porque o f de n está no complementar do outro, né? Você pode complementar em relação a x, você pode ver dessa forma. Ou seja, se m é diferente de n, o f de m é diferente do f de n, logo ela é injetiva. Isso quando o m for menor que n, mas quando ocorre o contrário é a mesma coisa. E você só troca o m por n, né?
Por exemplo, se o raciocínio é o mesmo, que se agora o n for menor que o m, a mesma ideia, só que eu faço com o m aqui. O f de m, que é igual ao x m, pertence a x menos x1 até xm menos 1. E da mesma forma, agora o n ele é menor, então o f de n ele pertence, né, a esse conjunto, porque ele é um dos anteriores. Pelo mesmo motivo, o f de m ele é diferente do f de n. Então, você sempre a possibilidade de construção dessa sequência ou dessa função vem do fato dele ser infinito. De toda vez que eu tirar, toda vez eu vou poder tirar um elemento do x, e esse o que sobra vai ser sempre não vazio e eu vou sempre poder pegar um. Aí essa função definida dessa forma ela é injetiva. Ok? Não sei se ficou claro. Então, pega um inicial, vamos recapitular, né? Pega um inicial, e aí depois você sempre vai tirando, vai pegando o complementar, né? Pega o x2 no x menos o x1, o x3 no x menos x1, x2, o x4 no x e assim por diante. Xn no x menos x1 até o xn menos 1. E aí você define o f de 3 como sendo essas funções, como sendo esses elementos. Né? O 2 no x1, isso aqui no xn. Ok? Então, essa função é injetiva. Então, está provado, né? Se o conjunto é infinito, existe uma função injetiva dos naturais em x. Agora eu vou falar de conjuntos enumeráveis, e aí tem algumas coisas de conjuntos infinitos também aqui. Eu não vou falar exatamente na ordem que está aqui no livro, não, tá? Esse teorema a gente vai usar daqui a pouco. Então, conjunto enumerável. Enumerável. Essa ideia que foi usada nesse teorema vai ser usada várias vezes aqui. Na definição de conjunto enumerável, um conjunto X é enumerável no se. Aí tem duas situações. É finito, se ele for finito, ou se existir, já tem um se, né? Se uma bijeção se dos naturais em X. Se ele for finito, ele é enumerável, ou, letra B, se existir uma objeção. Aí, no caso, a letra B é se ele for infinito, que é o contrário de ser finito, né? Ou então existir uma objeção, existir uma objeção dos naturais em X. Basicamente, um conjunto é enumerável se você consegue listar os elementos do conjunto. Por exemplo, os próprios naturais é enumerável se eu considerasse essa definição, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. O conjunto vou usar a mesma notação do livro. O conjunto dos números pares, 2, 4, 6, 8,
é enumerável. E aí, intuitivamente, se eu pego os elementos do conjunto, consigo colocar, listar esses elementos, que nem eu estou fazendo aqui, ele é enumerável. E aí, algebricamente, significa que eu consigo encontrar uma bijeção dos naturais nesse conjunto. Então, ele é enumerável, pois a função, ele dá uma função aqui que é bijeção, né? A função é a mais óbvia, né? Pega o natural e leva no φ de n igual a 2n, né? É uma bijeção. Ok? E é fácil provar que isso aqui é uma bijeção. Então, como ela é uma bijeção, é claro que ela é injetiva, né? Vou só. É uma. Deixa eu ver aqui. É, não, eu vou fazer. De fato, né? Por exemplo, né? Se φ de m é igual a φ de n, né? Então, eu tenho 2n igual a 2n. E aqui você tem que n é igual a m. Então, ela é injetiva, tá? E aí, por que ela é sobrejetiva? Dado qualquer dado m em P, aí eu tenho que provar que existe um natural, tal que o f desse natural dá o m. E aí é fácil, o φ de m sobre 2, ele é igual a 2 vezes m, né? E m sobre 2 é um natural, porque como m é par, né? M sobre 2, o 2 divide m, né? Então, esse aqui é o número natural. Então, dado MP, m sobre 2, isso aqui é natural, e de sobrejetiva, tá? É simples provar que ela é bijetiva. Também os números ímpares é enumerável porque existe uma objeção dele com os naturais. Então, o conjunto I de ímpares, né? 1, 3, 5 é enumerável, pois, por exemplo, a função psi, né? De n em i, também que é a definição mais óbvia, né? 2n menos 1 é uma bijeção, né? E a prova é exatamente como eu fiz a anterior. Ok? Então, se eu consigo encontrar uma abjeção de um conjunto naturais, que significa que esse conjunto ele é enumerável. Essa é a definição. Ou então, intuitivamente, se você pega o conjunto, consegue listar, né? Os elementos desse conjunto. Ok? Ok. Vamos lá. Aí tem um resultado aqui que diz o seguinte: todo subconjunto. Ah, tem uma observação, né? Antes disso. É o seguinte: se x é numerável, existe uma objeção, né? Existe
objeção φ ou f, né? E aí, geralmente, você faz o seguinte, você define f de 1 com seno x1 f de n como sendo xn e, e aí o x é esse conjunto x1, x2, xn, tal, 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 tal. Tá? É só porque em algumas situações o livro vai usar, seja x enumerável, já vai colocar ele como uma lista como essa aqui, né? Como uma lista como essa aqui, para fazer algum raciocínio e tudo mais, ok? Mas basicamente se o x é numerável, significa que eu sempre posso escrever ele como uma lista dos elementos que ele possui, né? Posso listar aqui esses elementos. Colocar como uma sequência, ok? Eu queria um exemplo mais simples aqui. Deixa eu fazer um exercício, só para caber nesse espacinho aqui. No livro pequeno, nesse cinza, tem um exercício que é simples, não tem a solução, mas que é o seguinte, é bem fácil, dado assim. Seja f, eu vou fazer só um item, são dois, eu vou deixar o outro para vocês. Uma função então eu tenho uma função de x em y, aí prove que se x é infinito, e f é injetiva, então o y também é infinito. Infinito. Então, basicamente se eu tenho uma função que é injetiva e o domínio é infinito, o contradomínio também é infinito. Aí a prova disso aqui é usando o resultado da aula passada, que a gente vai fazer por absurdo. Porque se o x for finito, se o y, se y for finito, se y for... Aliás, é só lembrando que o resultado que eu vou usar tem um corolário no livro que é o seguinte, eu vou escrever aqui, corolário, que eu falei na aula passada, mas eu vou reescrever, só para vocês lembrarem. E y é finito. São um jogo de lógica. No corolário da aula passada, eles dizem o seguinte, se f é injetiva, o contradomínio é finito, então o domínio é finito. E aí, a prova desse exercício aqui é só, basicamente, combinar com esse corolário aqui. Porque se o y for finito, pelo corolário, né? Se y for finito, pelo corolário acima, no livro tem a numeração, mas eu vou citar dessa forma.
Ó, no Colorado dizia o seguinte, né? Se o y for finito, então o domínio também é finito. E a função ela é injetiva, tá? X seria finito, pois f é injetiva, né? E aí é uma contradição. Muito simples. Eu vou deixar o item 2 para vocês pensarem. Logo, o x e o y tem que ser infinito. Ok? Basicamente é só um jogo de lógica, né? Então vamos lá, só recapitulando. Ó. O exercício é: se eu tenho uma função, se o domínio for infinito e ela for injetiva, o contradomínio é infinito. Aí a prova por absurdo. Suponha que o contradomínio seja finito. E aí, pelo colorário, esse que está em vermelho aqui, se o y for finito, como a função é injetiva, então x tem que ser finito. Aí a contradição é porque o x, por hipótese, é infinito. Contradição. Logo, y é infinito. Esse é o exercício, só para vocês saberem, é o 1 na sessão 3. O livro cinza, tá? A letra A. Aí eu vou deixar o item B para vocês, que é bem simples. Muito bem. Aí eu provei aqui. Na verdade, eu não provei ainda nada, né? Só coloquei a definição de conjunto enumerável. Fiz esse exercício aqui. E agora eu vou provar que todo subconjunto dos naturais, ele é enumerável. Então, se x ele é um subconjunto dos naturais, então x é enumerável. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. É. Aí aqui eu vou usar o princípio da coordenação. Não sei se vocês lembram, que é todo subconjunto dos naturais possui um menor elemento. Tá? Aí a demonstração, se o x for vazio, ele é finito e enumerável, tá? Se x é vazio, implica que ele é finito, implica que ele é enumerável, pela definição. Enumer... Aí, se ele... Agora sim, o caso interessante é, se ele for não vazio, agora eu vou usar o princípio da coordenação, porque ele é subconjuntos naturais, o não vazio possui um elemento mínimo. Então, eu vou usar aqui pelo PBO, né? Existe x1
elemento mínimo de x. Se eu estou dizendo que é x, eu não preciso dizer que ele pertence a x, né? Fica muito redundante. x1, elemento mínimo de x. Agora, a ideia aqui, a partir daqui, porque lembrando, um conjunto enumerável é um conjunto que ou ele é finito, mas o nosso caso, se for finito... Aliás, na verdade aqui, pessoal, basta fazer assim, se x é finito, acabou, né? Se ele for infinito, porque... Deixa eu só consertar aqui. Fica melhor assim. Porque se ele for finito, já é numerável, não interessa. É finito. E no caso contrário, né? Caso contrário, ele vai ser não vazio, porque ele vai ser infinito, e pelo PBO existe elemento mínimo de x. Aí agora a ideia é basicamente usar a mesma ideia daquele primeiro teorema e pegando um elemento e depois pegando o complementar da seguinte maneira. Porque, lembrando, um conjunto enumerável, cadê a definição? Ou ele é finito, ou então quando existe uma abjeção, né? Então a gente vai criar uma abjeção dos naturais em x da seguinte forma. Então vamos lá. Então o x1 é o menor elemento do x. Agora, o que eu vou fazer? O conjunto, esse conjunto aqui, ó, x menos x1, também é um subconjunto dos naturais. E por que ele é não vazio? Porque o x é infinito. Tá? Então isso aqui é não vazio. E mais ainda ele é subconjuntos naturais. O fato é o seguinte, eu estou destacando o fato dele ser não vazio porque eu quero usar o princípio da coordenação de novo nesse conjunto x menos x1. Então, pelo PBO, existe o x2, um elemento que eu vou chamar de x2, elemento mínimo, elemento de x menos x1. Assim. E uma outra observação, que vou colocar de uma outra cor, o x1 ele é menor do que o x2. Por que ele é menor que o x2? Porque o x1 é o elemento mínimo do x. E como o x2 está em x, né, porque é um elemento de x que não é o x1, o x2 ele não pode ser menor do que o x1, tá? Mínimo de x, tá? E aí agora eu vou fazer de novo. Esse conjunto aqui, ó, é não vazio, pelo mesmo motivo do x ser infinito. Infinito. E aí, de novo, pelo PBO, existe x3,
x3, elemento mínimo de x menos x1, x2. Além disso, a mesma observação é que o x1, que já era menor do que o x2, e o x2 é menor do que o x3. Por que, que o x2 é menor do que o x3? Pois x3 ele pertence a esse conjunto aqui, ó. Porque o x3 ele não é o x1 e ele está em x, então ele pertence aqui. Só que o x2 é o elemento mínimo desse conjunto x menos x1. Então, o x3, consequentemente, ele é maior do que o x2. E aí, o que acontece? Eu vou construir dessa forma uma sequência, indutivamente, né? Indutivamente, constrói-se uma sequência de elementos de x, né? Nossa. E essa sequência tá o quê? Uma sequência. Vou dar um acento aqui. Xn mais 1 pertence a x menos assim, né? E o xn mais 1 é o menor elemento desse conjunto, tá? Por construção. Ou elemento mínimo, né? De x menos esse aqui. Aí, o que eu quero provar, na verdade, é que o x, ele é todos esses conjuntos x1, x2, xn. Eu vou provar exatamente isso. Eu vou provar. E, primeira coisa, como esses elementos x1, x2, todos eles eu estou tirando do x, observe que... Então, primeira coisa, o que eu vou provar é o seguinte, né? Provaremos... Não, ficou muito... Que o x é esse conjunto aqui, x1, x2, xn, ok? E aí ele vai ser numerável já pela construção. Por que que o x é esse conjunto? Primeira coisa, como todos esses elementos que eu estou pegando pertencem a x, esse conjunto está em x, né? Esse aqui está contido em x, pois xi pertence a x para todo i. Por construção, eu sempre estou pegando um elemento do x, né? Para todo i. Agora eu quero provar o contrário. Vou pegar um ponto, um x em x e mostrar que ele é um dos x's. E aí, por que que ele tem que ser igual, né? Seja x pertence a i,
Então, afirmamos que existe um N natural, tal que o Xn é esse X aqui. Ok? X é o Xn. E aí, por que que existe? Porque se fosse o contrário, né? Caso contrário, se ocorresse o contrário, ou seja, se o x fosse diferente de todo xn, se x fosse diferente de xn para todo xn, eu tenho duas possibilidades. Ou, primeira possibilidade, xn ele é maior ou igual, ou maior, né? Do que, pode ser maior ou igual. Ele é maior ou igual do que xn para todo n natural. Não precisa nem ser igual, pode ser maior, tá? Ele é diferente, né? Porque assim, se o x for maior do que xn para todo n natural, isso aqui é uma contradição, porque esse conjunto aqui, ele é infinito, né? É uma contradição. O fato do conjunto x1, tal, 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 tal. Fato, esse conjunto aqui, ser infinito, ok? E a outra hipótese é o x ele ser menor do que xn para todo n. Mas isso aqui é uma contradição, porque isso aqui vai ferir a minimalidade do x, de algum x, né? Por exemplo, fere a minimalidade, contradição, a minimalidade do x1. Porque o x1 é o menor elemento do x, ok? Então, como ele não pode ser diferente de nenhum xn, então ele tem que ser igual a algum xn. Sendo igual a algum xn, significa que, dado qualquer elemento do x, ele é igual a algum xn, ou seja, o x tem que estar nesse conjunto aqui, ó. Aqui, né? Logo, o x está contido nele. Então, logo, x tem que estar aqui, né? E o x está contido aqui. E aí, portanto, vai ser igual, né? Porque se o x está contido aqui e o x contém esse conjunto, como eu observei aqui, ele tem que ser igual. E aí ele já é numerável de cara, tá? X ele é igual a x1, ok? E se você quiser exibir alguma função, basta logo x é numerável. Assim, isso aqui já é suficiente, mas se você quiser exibir alguma função, por exemplo, essa função aqui dos naturais em x,
dada por φ de n igual a xn é objetiva. Toda vez você pode fazer isso. Quando você tem um elemento x1, x1, x2, xn, essa função dos naturais dando no índice aqui, né? Isso aqui é sempre objetiva, né? E por conjunção ela vai ser principalmente injetiva. Sobrejetiva é ok, né? Porque dado um xn, basta você pegar aquele n correspondente ao índice. Mas ela é injetiva porque os elementos foram pegos crescentes aqui. Se vocês prestarem atenção, tá vendo? O x1 foi menor que o x2, o x3 maior do que os outros, aí o x4 vai ser... Então essa sequência foi criada, ela é criada de forma crescente. Isso prova que essa φ aqui, ela é injetiva, tá? Ele é numerável. Um pouco complicado, né? Que eu usei o princípio da coordenação aqui algumas vezes, ainda usei aquela ideia do primeiro teorema. Então, todos os subconjuntos naturais é numerável, tá? Ok. Eu vou para um outro corolário desse. Prova assim. Esse teorema é um pouco pesado. Então, o corolário desse resultado é o seguinte, né? Seja f injetiva, se y for enumerável, se y for enumerável, então x também será. Ah, não, tá faltando aqui. Faltando um negócio aqui. Seja f de x em y. Esqueci disso aqui. Injetiva. E aí, se y for enumerável, então x será. Se y numerável. E também todo subconjunto de um conjunto enumerável também é numerável. Mas eu vou fazer separado desse aqui, tá? Aí a prova desse não é difícil, porque é o seguinte, como f é injetiva, né? Ela é objetiva sobre a imagem. Esse argumento eu já usei algumas vezes. Quando eu considero f só de x em f de x, ela é objetiva. Porque a função é sobrejetiva sobre a imagem, né? E aí, além disso, né? Aliás, que aqui eu ia usar que o f de x era numerável. Mas eu não sei se o f de x é numerável.
Peraí, deixa eu apagar aqui. Como é que injetiva? Eu não vou começar assim, não. Eu vou começar como y é numerável, existe uma objeção. É, como y é numerável, existe uma objeção dos naturais em y, né? Objeção f. Aí eu quero montar uma objeção assim, né? X. Ah, entendi. Tinha esquecido aqui esse. Então existe uma objeção dos naturais em y. Além disso, né? O truque é o seguinte, ó. Eu vou pegar de x para y, eu tenho a minha f. Deixa eu botar outra letra aqui. I. X para y tem uma f. De y para os naturais, eu vou ter φ a menos 1, né? Porque como a φ ela é objetiva, a menos 1 também é objetiva. Aí, essa composição aqui, ó, é uma função injetiva, porque a f é injetiva, tá? Então, como f é injetiva, eu vou ter que φ a menos 1 composta com f é injetiva. E aí, sendo ela injetiva, agora sim, ela é objetiva sobre a imagem, né? Por exemplo, se eu pego só a função assim, ela vai ser bijetiva. E isso aqui é bijetivo, porque ela é sobrejetiva sobre a imagem. E, ok? Aí, outra coisa é que esse conjunto aqui, ó, ele é numerável, porque note que o conjunto π a menos 1 de f, isso aqui, é enumerável porque ele é um subconjunto dos naturais, né? Eu acabei de provar aqui, ó, que todo subconjunto dos naturais é numerável. Como esse φ a menos 1 é um subconjunto do contradomínio dessa função, ele é numerável. É enumerável. Deixa eu só enfatizar aqui. Contido nos naturais pelo teorema anterior, tá? Agora sim eu vou montar uma objeção dos naturais nesse conjunto aqui. Ou no X, né? Melhor dizendo. Assim, né? Vou fazer assim. Aqui eu vou ter o X. Então, logo, como ele é numerável, vai existir uma objeção. Uma objeção psi
dos naturais, né, nele, tá? Pronto. Assim, do livro eu achei muito resumido, tá? Mas vamos lá. Eu tenho x em y, aí do y nos naturais. Do x para y eu tenho f, daqui eu tenho φ a menos 1. E agora dos naturais. Eu quero ficar nos naturais, né? Daqui eu tenho psi. Vai ser a mesma coisa, né? Daqui para cá. É a mesma coisa. Isso aqui é uma. Daqui para cá eu tenho psi, né? E que psi é menos 1. Então essa função aqui, ó, vai ser uma objeção. Tô me enrolando aqui. Tô me enrolando aqui com alguma coisa que eu não estou sabendo o que que é. Não tem essa parte aqui. Não, é só isso mesmo, viu? Logo eu quero. Como é objetiva, ela é objetiva e esse conjunto é enumerável. Aí já prova. Ela vai ser objetiva a um conjunto enumerável, né? Então ela tem que ser enumerável também. É só até aqui, ó. Pronto. Então, esse conjunto aqui vai ser enumerável pelo teorema anterior, e isso aqui é uma abjeção do x em um conjunto enumerável. Logo, ele é enumerável, o x, né? Então, como... É, exatamente, logo ele é enumerável. Pois é uma abjeção. Mas ficou estranho isso aqui. Ok. Esse corolário aqui dá para provar que o cartesiano dos naturais com os naturais é enumerável também. Vou botar um exemplo como exemplo. Se, aliás, não é nem se, o conjunto, né? N cartesiano N é enumerável. Pois, o que que eu vou fazer? Eu vou definir uma função injetiva de N cartesiano N em N. Pois a função... Aqui o livro definiu essa daqui, né? Mn, colocou 2 elevado a m vezes 3. Essa aqui é injetiva. Pois, né?
De novo, pois enumerável. Por exemplo, se eu pegar φ de mn igual a φ de alfa beta, né? Eu vou ter que 2 elevado a m vezes 2, 3 elevado a n. Aqui esse 2 e 3 poderiam ser, você pega quaisquer dois números primos, né? E aqui, como os fatores primos são únicos, o m é igual ao alfa e o n é igual a beta, né? Então aqui é a unicidade de fatores primos. Unicidade. E aí você tem que o mn, né, é igual alfa beta, ela é injetiva. E aí, pelo corolário anterior, se o contradomínio é enumerável e a função é injetiva, cadê o corolário? Tá vendo, ó? A função é injetiva e o contradomínio é enumerável, você ganha que o domínio é enumerável. Então não precisa exatamente ser uma bijeção, né? Ok? Porque essa função psi, ela não é uma bijeção, mas ela é injetiva e o contradomínio é enumerável. Então, pelo corolário anterior, o n cartesiano é n enumerável. Ok? Tem outros conjuntos que são enumeráveis, né? Os inteiros. Tem vários exemplos aqui. Não são vários também. Os racionais também. Exemplo aqui, os racionais é enumerável. Que são os m sobre n, tais que o m é inteiro, né? E o n é o inteiro, só que não é o zero. É enumerável. Porque eu defino, né, a função defini uma função aqui, φ de z. Qual é a função aqui? Não sei se eu falei desse. Ah, não, eu não vou fazer desse exemplo aqui, não, porque eu não falei ainda do resultado para provar isso aqui. Não, mas na aula que vem eu falo. Eu vou falar só dos inteiros, porque fica fácil. Então, os inteiros, né, que é menos 2. O que se faz, né, para provar que os inteiros é enumerável? É uma função bijetiva dos naturais em Z, pois, aliás, é enumerável. É a função, né, que se define, pois f definida por... Deixa eu pegar a expressão dela aqui. F de n é n menos 1 sobre 2. Se o n é ímpar, né? Porque n menos 1 é ímpar. O n sendo ímpar, n menos 1 é par.
e 2 menos n sobre 2 se n é par. Isso aqui é objetiva, mas aí vou deixar para vocês verificarem como exercício, tá? Não é difícil provar não, que era objetivo. Ok? Essa parte aqui é um pouco complicada. Vocês já perceberam, né? Só consegui provar 3 coisas, ainda tem alguns resultados ainda. O outro exercício que eu disse que ia fazer hoje, eu faço na aula que vem. E aí dá pra gente concluir essa sessão, tá? Então, o conjunto enumerável. O conjunto infinito é quando existe uma. Aliás, quando ele não é finito. E aí, quando ele sendo infinito, eu sempre consigo construir uma função injetiva dos naturais nele. E aí, ele vai ser numerável se, na verdade, for uma bijeção. Né? Se essa for uma bijeção. E aí, basicamente, um conjunto numerável é um conjunto que eu possa listar, como esse aqui, né? Que eu possa sequenciar os elementos do conjunto. E aí, um resultado básico é todo conjunto, todo subconjunto naturais é numerável, também todo subconjunto de um conjunto enumerável também é numerável. Ok? Aí tem esses outros resultados aqui. Aqui eu acho que ficou um pouco confuso esse corolário aqui. Porque o que eu consegui provar foi que existe uma objeção do x num conjunto enumerável. E aí teria que provar isso, que isso provoca a enumerabilidade do x, né? Mas é a mesma coisa. Existe uma objeção, você pode listar e cada elemento do x. Mas não está dito isso na teoria, né? Mas é a mesma coisa. Se existe uma objeção de um conjunto num conjunto enumerável, esse conjunto também é numerável. Ok? Que a definição é a objeção nos naturais, né? Mas é a mesma coisa. Então é isso por hoje. Teve uma presença? Você tem alguma pergunta? Será que o Henrique está aí ainda? Não, né? Aí sexta-feira a gente conclui essa sessão. Eu acho que semana que vem eu termino esse capítulo, é porque ele é difícil mesmo, viu? Assim, é importante vocês lerem o livro. Não deixarem para estudar só quando eu passo atividade, senão você não vai entender a disciplina. A possibilidade de vocês não entenderem sem ler com frequência é muito grande. Aliás, lendo com frequência já existe essa possibilidade de você não entender. E não lendo com frequência, aí complica. Vocês não podem deixar só para ler quando eu passar atividade, senão vocês não vão entender. Então é isso, viu? Até a sexta-feira. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. Até mais. Tchau. Boa tarde.